Olá, tudo bem? Você vai ver agora trechos dos depoimentos da ação em que o espólio de Dona Marisa Letícia cobra da União indenização por conta de uma ação do ex-juiz Sérgio Moro. Em 2016, o então juiz, divulgou gravações, conversas de Dona Marisa Letícia com um dos seus filhos. Uma conversa absolutamente privada, sem nenhum interesse público, mas que o ex-juiz tornou público, justamente numa época em que o Brasil vivia um período muito tenso, com manifestações nas ruas que levaram ao golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Nessas gravações, Dona Marisa Letícia, nesta conversa, ela fala com o filho sobre o que pensava a respeito daquelas manifestações. Fala, filho. E aí? E aí? Foi uma merda, Teve muito- por quê? Teve muita panela? Né? Não, só esses prédios novos dos coxinhas. Esses novos que mas- o pessoal que consegue comprar, que é R$ 500, 500 mil. E aí estão acho- pagando aí para acender uma luzinha. Ó, a favela não se manifestou. Mas A aqui também rua- foi, Ah, teve alguma coisa, mas assim, tá cada vez diminuindo mais. diminuiu muito, muito, muito. Só tem esses prédios mais novos, que é os coxinhas, né? Que estão aqui em São Bernardo, que não são nem daqui. É. Compra um prédio um pouquinho mais barato aqui, porque não pode viver em São Tira o Paulo. ódio do seu Vai pra cá. coração, mulher. As pessoas estão se manifestando, elas têm o direito democrático, constitucional, de se bater panela, deixa elas. E deixa enfiar essas panelas no cu. Isa, depois elas Agora sentam tá em zoando, cima, não deixa tem no cu. problema. Mas tá bom. O pai tá chegou? aqui. Chegou, tá aqui. Liga pro Fábio. Eu tô falando agora com as manas. Deixa eu Papai. falar com ele. Eu tava falando com as manas e xingando É. todo mundo. É. Piada, ninguém é daqui de São Bernardo, só eu mesmo. Deixa Oi. eles se baterem, deixa eles se manifestarem. Eu e o Tarcísio, o resto, ninguém é daqui. É porque Eu estão também. fazendo em São Bernardo. Nem teu pai é daqui, né, filho? Nem meu pai é daí. Agora vocês eram e saíram daqui. Ainda bem. Deixaram os outros ocupar nossos locais. Se vocês não ocupassem aqui, não estaria essa Aqui é merda. tudo- eu vim pra cá porque aqui no meu pé todo mundo é a favor. Ah, é. Eu sei. É, A tudo Renata pe- acabou de escrever daí. Eu vi. Tudo petista de carteirinha aqui. Tudo É, filiado eu vi. desde 1980, 1985. Mas aí tudo bem, eles mantêm o Alckmin, meu bem. Deixa O que ele. que é? Mantém o Alckmin, o que você quer, meu bem? Agora, aqui em São Bernardo, o que que é isso? Uma terra de trabalhador, de lutador. A gente Leite muda isso. coxinha pra cá. A gente muda isso na eleição, fica tranquilo. Fala com teu pai, filho. Beijo. Tchau. O caso, ou a conversa se tornou pública e isso incentivou, estimulou o ódio em parte da população. Dona Marisa Letícia ainda era viva quando entrou com esta ação para ser indenizada. A ação, portanto, ela já dura 6 anos e ainda não tem sentença. Já passou por mais de um juiz e o juiz que tomou este depoimento, você vai ver, ele tem exata dimensão histórica desses depoimentos. Ali fala sobre a atuação do Moro, a atuação dos lavajatistas. Você vai ver agentes públicos, policiais federais, com declarações nem um pouco convincentes, e advogado ou representante da Advocacia Geral da União, que deveria defender a União, mas ali se comportam muito mais como advogados de agentes públicos envolvidos na captação dessa conversa e na divulgação, na elaboração de relatórios, na divulgação que foram, então,
para a mesa do então juiz Sérgio Moro e depois essas conversas foram tornadas públicas por decisão do Sérgio Moro. Ele levantou o sigilo dessas gravações quando a então presidente Dilma Rousseff cogitava ou estava para nomear o ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil, ministro. Se assumisse, a história do Brasil poderia ter sido outra, talvez fosse outra. Com a habilidade política do ex-presidente Lula, se evitaria o impeachment e o Brasil, então, não passaria por um período terrível com Michel Temer, primeiramente, e depois, agora, com Jair Bolsonaro. Vamos ver alguns trechos que eu separei destes depoimentos e que têm valor histórico. É claro que servem para avaliação do próprio juiz, para fixar ou não. Eu entendo que a União tem que pagar por isso, para fixar uma indenização. Eu lembro que hoje a Justiça Federal tem um papel equivalente ao que teve um juiz na época da ditadura. A família do Vladimir Herzog entrou com uma ação de indenização justamente por conta da violência que levou à morte do então jornalista, o Vladimir Herzog, que era diretor da TV Cultura, nos porões da tortura, os porões do DOI-CODE. A Justiça Federal tem em mãos este processo, que terá o mesmo peso, o restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Vamos ver, então, trechos desses depoimentos. O primeiro que foi ouvido é o delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula. O Igor, que trabalhou durante muito tempo com o Sérgio Moro, lá em Curitiba, depois foi para o Ministério da Justiça, ele foi chamado como testemunha de defesa da União. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, contraditou a testemunha. Isto é, disse que ele não poderia ser testemunha por conta do envolvimento dele na investigação e também por ser alvo de reclamações da defesa do ex-presidente Lula, num dos processos em que o ex-presidente Lula foi inocentado, processos que foram arquivados, processos que deixaram de existir por conta da reconhecida parcialidade e suspeição de Sérgio Moro pelo Supremo Tribunal Federal, e também pela incompetência do Juízo de Curitiba para processar o ex-presidente Lula. O juiz Victório Giúzio Neto, ele aceitou a contradita, mas fez questão de ouvir o delegado e explicou a razão. O que o senhor colocou aí me parece que é até público, né? Essas situações aí não ideais. Mas eu também tenho um interesse, para além do processo, de certa forma de documentar isto. E, nesse sentido, com documentação histórica, que talvez os arqueólogos daqui a 2000 anos resolvam desenterrar para verificar o que aconteceu nesse episódio, eu aceito a sua contradita, mas pretendo ouvir o delegado Igor como informante, etc, etc. Eu gostaria de saber efetivamente, já do senhor, eu gostaria de obter essa informação, se foi o agente Rodrigo Prado o responsável pela interceptação do telefone da dona Marisa. Ou seja, não estou falando do telefone na época do presidente Lula.
Estou falando do telefone da dona Marisa. Porque, neste caso, foi uma ligação dela para o filho. Não é isso? Parece que o problema é esse. Uma ligação entre ela e o filho, que acabou sendo levada aos autos. Eu gostaria que o senhor me explicasse qual é o interesse investigativo disto, ou seja, de uma gravação dessa ser levada ao processo judicial, tornada pública, ou seja, nós sabemos hoje que o doutor Cristiano Zanin não conseguiu acesso fácil a isso, nem com ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, como que isto chegou à mídia, aos meios de comunicação, de uma forma tão simples e fácil? Então, eu gostaria de saber se foi o agente Rodrigo Prado que fez isso. Ou que podia fazer, ou foi o senhor que fez. Claro. A definição, o agente Rodrigo Prado, ele é responsável por implementar esta medida. Não é ele que faz a opção, ele, durante a investigação, ele aponta os elementos, e não é uma definição dele se essa interceptação é realizada, o que é levado a juízo, a solicitação que é levada a juízo para que se intercepte ou não um ou outro telefone. Doutor, imagine o seguinte, imagine o seu celular. Certo. O seu celular tem milhares de gravações, de diálogos, de conversas com a sua mulher. Ou seja, isso será levado ao processo? Se amanhã não é. Não. Não deve. Não. Ou seja, uma conversa íntima entre marido e mulher não deve ir para a mídia. Não. Excelência, se me permite. A União já confirmou isso, tá? Eu tenho aqui a ordem que aquilo que não há interesse direto à investigação não deve ser preservado. Perfeito. Deve ser de plano descartado. Eu quero saber quem foi o responsável. Perfeito. É simples, Ricardo. Os relatórios elaborados pela equipe de investigação, elas destacam áudios tidos como relevantes para a investigação. Esses são transferidos e encaminhados ao juízo. Sim. Todos dentro do procedimento, respeitado o procedimento sigiloso. Claro. Mas, então, e esse? Por que ele foi levado? Mas eu não sei se estamos falando do mesmo estamos áudio. Falando de um diálogo dela com o filho, tal, falando do panelaço, etc. E tal. Isso é levado aos autos. E que interessava o panelaço? Salvo engano, esse diálogo é mais longo, Excelência. É isso. Dentro desse diálogo mais longo, havia... Eu gostaria que o senhor me dissesse especificamente o que havia. Havia uma... assim, eles vão poder esclarecer especificamente, porque isso eu tomei... Se me permite... E o que você vai ver agora também se repete ao longo dos depoimentos. O advogado-geral da União, o nome dele é Gustavo, se comporta mais como um advogado das testemunhas ali presentes, no caso, o Igor Romário de Paula, do que como advogado-geral da União, que também deveria estar interessado no esclarecimento dos fatos. Como faz muito tempo, inclusive essa ação desde 2016 ela tramita, e os áudios, provavelmente, quando a União oficiou a Polícia Federal, enfim, solicitando o encaminhamento do rol de testemunhas, foi enviado na época, mas assim, já faz 5 anos. Então, assim, me parece que seria quase impossível exigir da testemunha, nesse momento, que ela se recordasse de cabeça o trecho todo do diálogo. Realmente foi muito público, saiu em alguns veículos de informação. O áudio era muito mais longo do que isso. Então, delegado, esclareça, se o senhor tem uma conversa íntima tal, e depois o senhor fala algo relevante, se tudo isso é levado ao processo ou apenas a parte que é relevante? Nós não podemos recortar o áudio e mandar o áudio recortado ao juízo. Nós temos que manter o elemento íntegro para encaminhar ao juízo. O que se deve fazer, o que não se pode fazer é dar um destaque para um diálogo íntimo. Então, considerando a prestimosa colaboração do advogado da União,
O senhor pode dizer o que havia de criminoso naquele diálogo, apto a justificar a ida para processo? Porque, doutor, entenda uma coisa, isto tudo está registrado, está documentado, e nós estamos gravando isso para a história. Sim, sim. Tá, delegado? Ou seja, amanhã não sabemos, porque se tem uma coisa que muda na vida, são as posições. Sim. Ou seja, é um xadrez, hoje o senhor é delegado, o senhor é responsável por isso, amanhã, de repente, o senhor é outra autoridade, o senhor é um senador, talvez presidente da República. Então, é isto, tá? Ou seja, nada é permanente. Então, gostaria que o senhor esclarecesse isso. Eu sei que o advogado da União pondera que o senhor não se recorda disso. Mas foi ele que o senhor aprovou como testemunha. Ele, lá atrás, é que considerou relevante o seu depoimento. Não, sim. Então, supõe que a sua qualificação é extraordinária para saber dessas coisas. Não, sim, Excelência. Inclusive, quando houve a consulta à Polícia Federal de quem poderia auxiliar no esclarecimento dos fatos, fui eu que respondi dizendo que eu poderia também contribuir de alguma forma por ser o coordenador da equipe na época. Sim. Mas não era, o que eu volto a dizer, eu não era o responsável pela investigação. Acho que esse ponto dos elementos que vinculavam a Dona Marisa, como todos respeitosamente se referiam a ela, né, vai poder ser esclarecido pelo doutor Luciano e o agente Prado. Mas o que eu tive conhecimento à época era que havia alguns elementos que a vinculavam ao caso, não sei exatamente se ela formalmente foi investigada. O que você vai ver a seguir talvez seja o momento mais importante do depoimento. O delegado, e você vai ver isso também com os outros agentes públicos, eles tergiversam, mas efetivamente não respondem por que um diálogo de caráter pessoal foi tornado público. Mas este trecho agora mostra que um juiz está escandalizado com o que aconteceu a partir da ação da Lava Jato no Brasil. Preste bem atenção. Uma opinião sua, doutor. Tá? Sim. Lava Jato. Obviamente, além da destruição da Petrobras e de todas as construtoras brasileiras, todas, tá? E, na verdade, de certa forma, de um movimento político que passou por toda a América Latina, isso não ficou no Brasil. Foi um movimento de transformação política de toda a América do Sul. Encontrou-se lá, nessa operação, alguns milhões de dólares em contas na Suíça que não estava nem em nome da pessoa, enfim, encontrou-se depois um diretor que tinha um dinheirão, etc. e tal. Um comentário na época era de que um homem, que no caso o presidente Lula, que comandou o país por 8 anos, ou seja, por 2 mandatos, devia ter bilhões de dólares lá fora. Este era o comentário. Delegado, o senhor pode me explicar porque, afinal, isto se limitou a um apartamento fuleiro, que eu conheço, Guarujá, ao lado do edifício Ilhabela, um edifício que estava lá na praia e nunca ninguém quis ir para lá porque está próximo de colônias de férias. E um sítio em Atibaia que pertence a outra pessoa. Ou seja, cadê os milhões de dólares? A Polícia Federal não teve competência para isso ou não teve interesse? E mais uma vez, o advogado-geral da União interfere. Uma resposta, tentando evitar uma resposta que seria muito importante. Excelência, se permite que a União se manifeste do advogado? Sim. Um pouquinho antes.
um requerimento nosso para que se atenha aos fatos descritos. Tudo bem, doutor. É por isso. Eu compreendo a sua colocação. É que eu estou querendo estabelecer onde está esta prova de irregularidade em cima desse diálogo, doutor. Ou seja, se esse diálogo foi colocado como um elemento para estabelecer crime, eu estou querendo saber o que é isso. Na verdade, faz parte. Foi um trecho do diálogo, é isso que a gente... Muito bem, então, eu vou querer querer ver o diálogo todo, tá? Para ver onde que está o interesse em levar isso como uma situação indicadora de um crime ou de cometimento de um crime. Porque essa que é a dúvida que eu tenho, que não quer calar. Como juiz, doutor, o senhor percebe a minha preocupação como magistrado? Percebo. Ou seja, e entenda uma coisa, vamos deixar uma coisa clara. Eu não estou julgando o meu ex-colega e tampouco estou julgando os delegados. Tá? Essa ação aqui, se eventualmente a União tiver interesse, será ela que entrará com ação regressiva. Eu, como juiz, não adotarei nenhuma providência desse tipo. Como eu disse para o delegado, e o senhor ouviu bem, eu quero registrar isso para a história. Isso é importante para a história. Esta oportunidade, inclusive, de um delegado poder dar uma declaração dela com toda a liberdade, sem compromisso, tá? Ou seja, é no sentido de engrandecer a história. É por isso, eu tenho um liame entre uma situação e aí diz, não, mas esse diálogo está lá porque... E entra em cena o outro advogado-geral da União, pouco mais comedido, mas também na mesma linha, tentando defender os agentes públicos. E, na verdade, o papel deles ali era para defender a União. Se houve abuso, isso tem que ficar claro. Sim, só uma excelência, só uma ponderação. Eu também acredito que a pergunta de Vossa Excelência tem pertinência, porque foi por meio da investigação que o processo ele transcorreu. Só que uma questão, Excelência, que eu acredito que deva ser levada em consideração. A Polícia Judiciária ela atua naquela primeira fase de colheita de provas, não é? Como um modo de subsidiar a atuação do titular da ação penal, no caso do Ministério Público. O doutor Igor não participou, né, do processo criminal. Eu entendo bem a sua preocupação. Mas, por favor, deixe o doutor Igor falar. Ele tem condições de falar sobre isso. Por ele próprio. Também é formado em Direito. Estou querendo estabelecer esse liame entre, para ver no que a dona Marisa seria cúmplice. Excelência, vou assistir com o senhor os detalhes específicos quanto aos elementos relacionados à dona Marisa. Eu acredito que o doutor Luciano vai conseguir esclarecer melhor por ele presidir a investigação daquele caso. Muito bem, está ótimo. Pergunta, havia algum contato direto entre o senhor e o juiz Sérgio Moro e os membros da Força Tarefa da Lava Jato? Perdão. Eu mantinha um contato rotineiro e com muita frequência com os procuradores da República, principalmente porque todas essas questões relacionadas à deflagração de operações, as ações ostensivas, cabia a mim organizar toda a parte logística de deflagração dessas operações. E também tinha algum contato com o doutor Sérgio Moro sempre que havia algum tipo de demanda, qualquer tipo de demanda da 13ª Vara para com a polícia. Essa demanda, em regra, era encaminhada a mim para que fosse repassada aos demais delegados, enfim, que fosse atendido para a polícia, à exceção dos casos que fossem casos do que nós chamamos de do sigilo mais elevado, que aí era tratado diretamente com a autoridade responsável pelo inquérito. Como é que era essa forma de comunicação entre essas
o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro e o senhor? Depende. Falávamos por telefone, havia frequentemente, quando necessário, reuniões presenciais na sede do Ministério Público, na sede da polícia, isso com os representantes do Ministério Público. Com o juiz Sérgio Moro, à época, reuniões presenciais sempre quando era possível agendar com ele na 13ª Vara. Com o Ministério Público, contatos por telefone, eventualmente troca de mensagens por aplicativos, de mensagens por celular, mas, em regra, quando havia necessidade de encaminhamento de comunicações oficiais, ou se usava o próprio sistema da Justiça Federal, o EPROC, e-mail, sempre da forma que fosse mais de acordo com a situação, né, que fosse adequada e também a mais rápida possível. É considerado oficial qual tipo de comunicação entre a Polícia Federal e Ministério Público e Justiça Federal? O sistema... Não sei como funciona no Paraná, mas se eu quiser qualquer coisa de um delegado federal daqui de São Paulo, eu tenho que oficiar. Sim. Ele vai me atender por telefone, por WhatsApp, por Telegram. Com certeza ele vai dizer, doutor, oficie, tá? Ou peça o mandado. Então, como o senhor está me colocando aí de outras formas, eu quero saber se no Paraná, por causa do EPROC, o sistema é diferente. Porque aqui nós temos um PJE, que não é nada amigável, e mesmo não sendo amigável, ainda assim existe que seja tudo feito dentro de um PJE. Então, eu gostaria de saber se Curitiba é diferente. Não, Curitiba e os estados do Sul, né? Obviamente. Não. Provavelmente deve ser no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, quando eu digo que a comunicação podia ser feita por telefone, por aplicativo de mensagem, não estou me referindo necessariamente a comunicações oficiais. Oficiais, eu digo contatos que sejam necessários emergenciais. Agora, medidas que precisam ser adotadas nos procedimentos, enfim, quando se exige uma comunicação oficial, o cumprimento de uma ordem, de uma diligência, isso sim, isso é feito através do EPROC. Tá. Não existe... deixar seguinte, claro, delegado, eu já entendi. Ou seja, há dois sistemas, tá? Não existe, assim, eu quero deixar... Não existe nenhum tipo de mecanismo paralelo de comunicação. Mas o senhor acabou de confirmar isso. Oi? O senhor acabou de confirmar que existe o telefone, a troca de mensagem. Um mecanismo paralelo para a tramitação de documentos oficiais. Isso não existe. Um documento oficial tem que ser dentro do meio oficial, é óbvio, tá? Mas é aquela história. O senhor falou, não, havia um contato frequente, a miúde, etc. e tal. Esse contato frequente, a miúde, ficava fora do sistema oficial. Ele ficava, o senhor mesmo falou, por telefone, por troca de mensagens, etc, etc, etc. Então, existiam dois sistemas, doutor. Não tem como. Não, excelência, mas assim... Existe o sistema oficial e o sistema informal. Hoje já nós não precisamos aqui pensar muito qual era o interesse em remover esse sigilo. Tá? Ou seja, essa situação me parece que já está até transitada em julgado. Né? Então, isso já é superado. O meu problema agora é realmente... Tá? Nós sabemos que, na verdade, há vários graus de sigilo. Eu mesmo tenho um cuidado tremendo de determinar que... Eu particularmente, acho que o processo é público, mas mesmo nessas situações, eu determino o sigilo de determinadas coisas, tá? Inclusive as mídias, eventualmente, para as mídias permanecem sigilosas, tá? Quem é que estabelece esses áudios e as relevantes para o processo? Num primeiro momento, é o analista do caso, que escuta esses áudios. Rodrigo Prado. Isso. Aí ele submete isso ao delegado responsável pela investigação. Luciano Flores.
Isso. Que, em última instância, é quem representa o juízo, encaminha as informações do relatório. É ele que escolhe, então, o que é relevante. Sim, sim. É ele que vai dizer isto é do interesse do processo e isto não é do interesse específico do processo. Do ponto de Então, vista... estamos aqui. O responsável por isso é o senhor Luciano Flores. Sim, sim. Ele presidia a investigação na ocasião. E chega a vez, na audiência, do representante da Advocacia Geral da União formular perguntas. E é Arthur que faz os primeiros questionamentos. O que eu queria perguntar para o senhor, eu acho que esclarece bastante, esse caso específico desse processo. Ele saiu do que normalmente é acontecido? O senhor conseguiu identificar uma conduta no sentido mesmo, né, de violar a intimidade, de pegar uma conversa, ou foi o procedimento comum que é adotado nos outros processos, inclusive aquelas centenas de outros processos que integraram aí a Operação Lava Jato? Esse procedimento ele já vinha sendo reiterado várias vezes. Já era quase que uma regra, salvo engano, isso foi em 2016, já havia centenas de casos semelhantes em que havia, quando eu digo a publicização do processo em si, né? Quando eu digo publicização, não é divulgar pontos específicos do caso, divulgar só esse áudio, divulgar isso. Não estamos falando aqui do que comumente se trata como vazamento, mas dar publicidade ao procedimento integralmente logo depois de uma fase ostensiva. Isso é muito comum nos casos investigação de corrupção, que resulta em desvio de recursos públicos. Isso é muito comum. Assim, não houve ali naquele caso uma virada de chave, vamos dizer assim, para aquele caso. Nos casos da Lava Jato era a regra. Ou seja, agradeço aí a afirmação de que nos casos da Lava Jato era regra esse procedimento. Muito bem. Uma pergunta que eu esqueci de fazer, doutor, e tenho uma certa dúvida, tá? Mais uma vez atrapalhando o doutor Arthur Soares. Tá? De jeito nenhum. É que, nesse processo, teve ajuda, por assim dizer, de colegas de outras polícias do mundo. O senhor teve esses contatos, o senhor teve conhecimento disso? Não teve. Não houve, ou seja, o senhor não teve contatos com a gente do FBI, ou seja, eles não vieram fazer nenhum cursinho para explicar para os delegados. Nós temos canais de trabalho oficiais, inclusive, temos adidos nos Estados Unidos e tudo, contatos com representantes do FBI, para quando é necessário, mas nesse caso não houve nenhum tipo de compartilhamento, de investigação feita em âmbito policial com os americanos. Apenas para esclarecer. Neste caso, o senhor está se referindo ao caso da dona Marisa ou ao Lava Jato? Não, de uma forma geral. Geral, entendo. É porque tem um representante, aparece-me que está comprovado que houve uma troca de correspondência entre a força-tarefa da Lava Jato e outros países, a ponto de um representante na Suíça sugerir que ele próprio fosse contratado pela Petrobras para ele ajudá-lo na regularização, tá? Me parece a história de alguém querer ser contratado, eu como juiz querer ser contratado por alguém que eu julguei uma ação improcedente para obter uma reversão disso no tribunal. Enfim, é uma situação, me parece que equivalente. Então, houve esses contatos com a Polícia Federal de Curitiba?
Não. Esse caso, inclusive, eu só sou pela imprensa, quando isso foi veiculado, não sei nem me dizer se isso tem fundamento ou não. Ou seja, não houve nenhum cursinho dado lá em Curitiba para ensinar como se faz uma investigação de corrupção. Não. Ou seja, a expertise na investigação foi genuinamente nacional. Sim. No âmbito da Polícia Federal, sim. No âmbito da Polícia Federal. Foi a própria Polícia Federal, por exemplo, que descobriu a conta que não estava no nome do senhor Eduardo Cunha. E mais uma vez, o advogado-geral da União entra em cena para salvar Igor Romário de Paula. Mas excelência, não tem relação com esse processo, né, excelência? Isso, doutor. É só para saber se havia esse contato ou não, doutor. Mas ele já respondeu, excelência. Ele respondeu algumas vezes. Se é um caso que está no âmbito da Lava Jato, eu tenho que estabelecer um padrão. Sim, mas tem que ter alguma relação com o pedido ou com a causa de pedido dos autos, né? Sim, o problema todo é o seguinte. Houve essa troca de correspondência? A testemunha ou o informante respondeu? Não. Houve algum? Não. Ou seja, os contatos são sempre oficiais. Ou seja, não há. Ou seja, no caso, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, eu tenho essa liberdade. No caso, a expertise foi de outros países ou exclusivamente da Polícia Federal? Ele respondeu peremptoriamente da Polícia Federal. Não é isso? No que diz respeito à nossa atuação. Eu falo, excelência, pela atuação da Polícia Federal. O que quer dizer isso? Não, eu não posso falar por outros órgãos que atuaram. Seria inconhecimento, né? Ou seja, em relação à Polícia Federal, Polícia Federal não tem esse contato, exceto, evidentemente, pelas vias oficiais. Claro, tá? Existem esses correspondentes, inclusive com o Interpol, tal, tem que ter. Como o objetivo do juiz é fazer um registro histórico, é importante ver o vídeo a seguir. Naturalmente que esse vídeo não foi exibido na audiência, mas faz parte da história. Um procurador do Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse em uma conferência da qual participou o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que havia uma colaboração íntima entre as autoridades dos Estados Unidos e a Lava Jato. A defesa do ex-presidente Lula só conseguiu recentemente, depois de um mandado do Supremo Tribunal Federal, obter uma resposta do Ministério da Justiça. Esta colaboração, ela foi clandestina, ela não passou pelos canais oficiais, portanto, absolutamente ilegal. Talvez este vídeo responda à dúvida, à suspeita do juiz, que talvez já soubesse ou já saiba exatamente qual foi a natureza e as consequências da Lava Jato. In that vein, it is hard to imagine a better cooperative relationship in recent history than the one that we have between the United States Department of Justice and Brazil. We have cooperated and substantially assisted in one another in a number of public matters that have now been resolved, and are continuing to do so on a number of other ongoing investigations. At the core of the tremendous cooperation between our two countries is the strong relationship built on trust. This trust, or some of us call it confianza, allows prosecutors and agents to have direct communications regarding pieces of evidence. Given the close relationship between the Department of Justice and the Brazilian prosecutors, we don't need to rely solely on formal processes such as mutual legal assistance treaties, which often take significant time and resources to draft, translate, formally transmit, and respond to. At the beginning of an investigation, a prosecutor or an agent from a country's financial intelligence unit can call his or her foreign counterpart
and ask for financial information that, for example, may identify bank accounts. Once the investigation has progressed to the point where prosecutors are ready to proceed to trial, the evidence may be requested through the Mutual Legal Assistance Channel so that it can be admitted into evidence during a trial and have exemplified what a prosecutor and law enforcement agent should be. Indeed, this past week, the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former President Lula da Silva. While the United States and Brazil are working together to investigate and bring criminal cases, particularly those involving corruption, the United States also stands ready to assist with the seizure of illegally obtained assets, even where a criminal case may not be brought in the United States. E chega a vez do advogado da família da dona Marisa Letícia de formular perguntas. Cristiano Zanin. Doutor Igor, o senhor respondendo aqui a perguntas do excelentíssimo juiz, o senhor respondeu que as comunicações com os procuradores da Lava Jato e com o então juiz Sérgio Moro se davam em audiências, em contatos telefônicos e por mensagens de aplicativo. Pergunto primeiro, essas audiências estão todas documentadas? Bem, audiências judiciais, sim. Audiências com... Em regra não, todas elas eram realizadas no gabinete dele, e agendadas com a secretaria, a direção de secretaria, né? Em regra com a doutora Flávia. Claro, essas reuniões não eram objeto de ata ou coisa parecida, mas eram agendadas com a secretaria. Agora, se há uma agenda formalizada, eu não tenho ciência. Pois não. E os contatos telefônicos e também contatos feitos por meio de aplicativo, isso está documentado em algum lugar ou ficou apenas no telefone de Vossa Excelência com as demais autoridades contactadas? Telefone com o doutor Moro, via de regra, as ligações eram feitas através do telefone fixo, tanto do gabinete que eu utilizava na época na Superintendência do Paraná e a dele na Justiça Federal, né, através da Secretaria, enfim. Isso no período da Operação Lava Jato, né, porque eu era lotado em Curitiba desde 2006. E nesse período todo sempre trabalhei, tirando alguns anos fora, mas a maior parte do período trabalhando nas unidades de repressão a crime financeiro e lavagem de dinheiro. E justamente trabalhando sempre com alguma conexão à vara especializada, antes segunda vara e depois 13ª vara. Então, sempre com algum contato direto com os juízes da 13ª vara. Então, sim, as ligações em regra pelo telefone fixo, eventualmente uma ligação ou outra fora, por telefone celular mesmo, em regra quando fora do expediente, e algumas mensagens por aplicativo, mas aí sim, obviamente isso ia estar ou no meu celular, no celular dele, mas isso assim, algumas no celular, as de aplicativo celular, os históricos só nos próprios celulares. Hoje, usei eu sempre usei muito o aplicativo WhatsApp, que foi o que eu mais usei o tempo todo, uso até hoje. Usei durante um período, sim, não lembro exatamente os anos, o aplicativo Telegram, faz muito tempo que não uso, mas predominantemente o WhatsApp e o Telegram durante um período. Certo. E nesses contatos que Vossa Excelência fazia com as demais autoridades da chamada Lava Jato, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, eram contatos individuais ou eram contatos em grupo?
Depende, assim, usado muito, eu sempre usei muito para contatos diretos, mas eventualmente, dependendo da necessidade, tinham grupos particulares, em alguns casos tive grupos fechados com alguns deles. Certo. Vossa Excelência se recorda de participar de grupos em que também participavam os procuradores da chamada Força Tarefa da Lava Jato e também outros delegados da Polícia Federal, em especial o doutor Luciano Flores e também o doutor Márcio Anselmo e também o agente da Polícia Federal, Rodrigo Prado Pereira? Excelência, pela ordem, a União gostaria de requerer ao doutor Cristiano que tivesse aquelas perguntas relacionadas com os autos, né? Com eventuais... Está razoável. O processo é levantamento do sigilo da conversa da doutora Marisa Letícia, né? Eu ouvi Vossa Excelência, inclusive Vossa Excelência fez perguntas sobre a Lava Jato como um todo. Eu ouvi pacientemente. Então... Sim, pois não. Mas, na verdade, a gente tem que delimitar um pouco aqui o que está em Doutor, a pergunta pertinente... O objeto da prova aqui, testemunhão. Doutor, Oi? a pergunta pertinente, deixa o delegado responder. Ela é bem razoável. Posso? Sim, doutor Cristiano. Assim, eu fiz em vários momentos parte de grupos, não sei se exatamente de um grupo, incluindo os 4 ao mesmo tempo. Os 3, né? Luciano, Márcio e Prado, mas fiz parte de vários grupos. Não sei exatamente qual. Mas Vossa Excelência se recorda de fazer parte de um ou mais grupos que também, dos quais também participavam procuradores da República, outros delegados de Polícia Federal e também agentes da Polícia Federal. Não sei se essas pessoas todas no mesmo grupo, mas sim, já tive grupos que tinham presença de procuradores, delegados, não sei se no mesmo, em grupos, agentes ao mesmo tempo, não me recordo, mas assim, já participei de alguns grupos. Vossa Excelência já disse aqui, respondendo a outras perguntas, que aqui não teria havido nenhum tipo de colaboração ou cooperação estrangeira para a Força-Tarefa da Lava Jato, em especial para a Polícia Federal. Vossa Excelência teve conhecimento de alguma visita de agentes do FBI ou do Departamento de Justiça ou da SEC ou de outras agências norte-americanas, especificamente em Curitiba ou no Brasil, para tratar do assunto Lava Jato? Eu soube que houve reunião de autoridades americanas com o Ministério Público Federal, mas não saberia lhe dizer que autoridades e que agências representavam à época. Depois disso, só o que eu tive conhecimento pela imprensa. Mas que houve reunião em Curitiba com autoridades americanas, eu tive conhecimento que houve. O senhor participou de alguma? Não, nenhuma delas. O senhor sabe dizer quem participou por parte da Polícia Federal? Não, da polícia, não. Certo. Eu tenho conhecimento de ninguém da polícia. Eu pergunto a Vossa Excelência, era do conhecimento de Vossas Excelências que o ex-presidente Lula iria assumir um cargo no governo federal no dia 16 de março de 2016? Nós tivemos conhecimento a partir de eu não lembro a data, de que havia uma previsão para isso acontecer a partir de uma entrevista, se não me engano, da ex-presidente Dilma. Acho que ela, se não me engano, foi isso. Acho que houve uma entrevista dela anunciando que havia a intenção de nomear o ex-presidente Lula ministro da Casa Civil, se não me engano. Certo. E Vossa Excelência, isso foi evidentemente discutido ali no âmbito da Operação Lava Jato. E mais uma vez o advogado-geral da União tenta interferir, impedir uma resposta extremamente importante, já que aquele áudio, tudo indica, foi divulgado para desestabilizar o governo de Dilma Rousseff, jogando parte da opinião pública contra
o ex-presidente Lula. Vamos continuar ouvindo o depoimento de Igor Romário de Paula. Sim, mais uma vez. Uma discussão que as investigações relacionadas ao ex-presidente Lula, elas não poderiam prosperar mais. Desculpa. E houve alguma coincidência na apresentação de relatórios sobre as conversas telefônicas captadas nos ramais ligados ao ex-presidente Lula, com a data em que se soube que ele poderia vir a ser nomeado membro do governo federal? Desculpa, Tosanin, não entendi o começo da pergunta. A pergunta, doutor Igor, é a seguinte: se a Lava Jato sabia ou antevia a possibilidade do ex-presidente Lula vir a ser nomeado para compor o governo federal, se houve algum tipo de coincidência ou se foi proposital a apresentação de um relatório de interceptação telefônica naquela data. Se houve uma... A relação entre os fatos? Houve alguma relação da conclusão do relatório de interceptação por parte da autoridade policial com a data da nomeação do ex-presidente Lula? Eu não me recordo, mas o relatório foi apresentado no mesmo dia. Cristiano, mas a sua pergunta, apenas para esclarecer para o doutor Igor, a sua pergunta é relacionada ao relatório que envolve os telefones celulares da doutora Marisa, é isso? Da falecida senhora Marisa. Assim como Vossa Excelência, eu estou fazendo uma contextualização, porque o levantamento do sigilo das conversas ocorreu no dia 16 de março de 2016, que é o dia que o ex-presidente Lula assume aquele cargo no governo. Então, eu queria entender se há relação desses fatos com digamos assim, com a eprocagem do material e a decisão de levantamento do sigilo das conversas, inclusive desta conversa objeto desta ação. Perfeito. Tosanin, deixa eu só, até para eu responder, eu preciso entender um pouquinho. Houve, pelo que o senhor está me perguntando, o relatório teria sido apresentado na data em que o ex-presidente assumiria o ministério, é isso? Não. Não, veja, quando eu falo que a partir da pronunciamento da ex-presidente Dilma sobre essa indicação do ex-presidente Lula para o ministério, quando eu falo que isso foi discutido, isso é conversas entre os delegados e a equipe da Polícia Federal. Não houve nenhum debate com procuradores da República, juiz, membros da Receita sobre o que fazer e deixar de fazer. Nem nos aplicativos. Não. Não houve nenhum tipo de debate. Não, eu não tratei isso com ninguém. Isso não cabia debater isso com procuradores da República, muito menos com o juiz. Eu perguntei sobre a data porque é possível, eu não sei se exatamente o relatório, acredito que sim. O nosso relatório tenha sido encaminhado na sequência justamente com o objetivo de solicitar ao juiz a interrupção da interceptação telefônica, dado o fato novo que era a possível indicação, a possível nomeação do ex-presidente para o cargo de ministro da Casa Civil, se não me engano. Então, de fato, se não me engano, no mesmo dia havia sim um relatório e com o pedido de interrupção da interceptação telefônica, antes do prazo. Os fatos não dão razão a Igor Romário de Paula. Primeiro, porque se Lula viesse a ter foro por prerrogativa de função, isso seria de conhecimento do juiz, do Ministério Público, e aí sim, toda a gravação a partir desta posse, ela se tornaria
inválida. Teria que ser remetida ao Supremo Tribunal Federal. Mas a Lava Jato não tinha essa preocupação. Tanto não tinha que levantou o sigilo, inclusive, de uma conversa do ex-presidente Lula com a presidente da República, Dilma Rousseff. Se houvesse uma preocupação de cumprimento estrito da legalidade, porque o Lula, naquele momento, não tinha tomado posse, essa conversa não teria sido divulgada. Ela não teria sequer sido levada ao conhecimento do juiz. Então, este argumento, essa declaração do Igor, não faz muito sentido perante a história. É inconsistente. Perfeito. Perfeito. O senhor sabe dizer se, durante a gravação das conversas telefônicas pelo equipamento Guardião, se é feito um acompanhamento simultâneo das conversas interceptadas, se existe se as conversas são ouvidas simultaneamente? É possível. Assim, o sistema, na verdade, tecnicamente, ele é desenvolvido para permitir isso. Às vezes, isso não acontece por uma limitação, na verdade, humana. Às vezes, um volume muito grande de telefones, a incapacidade de disponibilizar pessoal, cria um passivo que a gente acaba ouvindo com um certo delay. Mas é possível ouvir online. E já se sabe hoje que as conversas interceptadas não revelam nenhum crime. Pelo menos essas conversas do ex-presidente Lula e dos seus familiares. Por que, então, foi divulgado com tamanho escândalo e fora de contexto? Porque o discurso, na época, era de que o Lula estaria procurando o foro privilegiado para sair das garras do Sérgio Moro ou daquela jurisdição que o Supremo viria a reconhecer mais tarde como incompetente e o Sérgio Moro como parcial. Foi uma ação política. Nós vamos continuar ouvindo os outros depoimentos. O Igor foi esse o depoimento, em essência foi isso que ele disse. E teremos agora o depoimento do delegado Luciano Flores e também do agente Rodrigo Prado. Vamos fazer isso em série, vamos fazer mais 2 vídeos. Peço que você fique atento, que divulgaremos mais esses 2 vídeos. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias a comentar. Um abraço para todos.